Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, para você que está me vendo. Eu me chamo Rafael Gama, seja bem-vindo aqui ao meu canal, onde eu falo sobre os meus hobbies, os meus pensamentos e as reflexões da minha vida, né. Hoje eu quero mais bater um papo com você relacionado a algumas questões existenciais, né, vamos dizer assim. Por que eu fui fazer filosofia, né? O princípio desse canal que eu quero construir a partir de agora é algo voltado mais para educação, voltado mais para o pensar, para o refletir, para a nossa existência, né? Você já parou para pensar por que você está aqui, né? Qual que é a sua missão nesse mundo? Por que você vive do jeito que você vive? Né? Qual que é o sentido de tudo isso? Então eu vou contar um pouquinho da minha história para você, né? Para você entender o porquê que eu fui para a filosofia. Então tudo começou, né? O meu processo aí na filosofia, o meu pré-processo, né, vamos dizer assim, em setembro de 2018, quando eu fui diagnosticado com depressão, nível moderado. E a partir daquele momento tudo mudou, né? E eu já vinha fazendo terapia, porque eu sempre sofri com essa relação de ansiedade, síndrome do pânico. Eu tinha uma vida muito corrida, trabalhava muito. E chegou um momento que aquilo que eu fazia meio que perdeu sentido, perdeu a graça, né? E aí eu caí, fiquei mal. Estou nesse processo já há mais de um ano. Muita coisa mudou para melhor, tá? Eu vou dizer para você. E eu venho fazendo tratamento aí com o meu psicólogo, que é psicanalista. Um grande abraço aí pro... Nossa, esqueci o nome dele. Um grande abraço pro Leônidas. Nossa, Léo, fugiu você da minha cabeça aqui agora, cara. Você não estava nos planos. Eu nem vou cortar essa parte. E tudo até então teve um novo significado na minha vida. Um belo dia eu estava em terapia e eu senti assim... Na época eu comecei a fazer cursos de psicanálise porque aquilo mexeu tanto comigo, assim, a terapia psicanalítica, que eu falei, nossa, eu quero levar isso para as pessoas. E eu me matriculei numa escola de psicanálise, comecei a fazer os cursos. E sem querer querendo, né, comecei a pensar nas questões de filosofia, né, as questões da vida, da existência. E de repente eu estava em terapia, de repente eu me vi assim sentindo a palavra filosofia saindo de dentro de mim. É uma coisa meio louca isso, né, mas foi o que eu me vi naquele momento. E eu tomei aquilo com muito carinho, com muita atenção, para refletir, né, depois que eu saísse do ambiente terapêutico. E eu já aproveito aqui, corto e recomendo que todo mundo possa fazer terapia para se conhecer, porque, como diz Aristóteles, né, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E a terapia é um convite para a gente entrar nas nossas profundezas, a gente entrar dentro de si e se conhecer. Conhecer todos os nossos aspectos, os nossos lados, né? Eu acho que se a humanidade se conhecesse, se conectasse com isso, o mundo estaria um pouquinho melhor do que a gente está passando hoje, né? Então, voltando, eu senti aquilo dentro de mim e eu falei, nossa, veio filosofia na minha cabeça. Até então eu pensava em cursar psicologia, agora em 2019, mas por questões financeiras não tive a condição. De repente me veio aquele desejo da filosofia. Eu falei, nossa, o que filosofia faz, né? E comecei a pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, inclusive eu vim aqui no YouTube ver diversos vídeos, né? E me agregou muito, assim, virou uma chavinha em mim que eu comecei a lembrar de quando eu estava na quinta série com a professora de filosofia, ela explicando algumas coisas e aquilo eu achava o máximo que ela falava, né? Então, na verdade, esse desejo estava desde a infância, desde a quinta série guardado dentro de mim. E no momento de terapia, né, no momento terapêutico ali em sessão, me veio esse desejo. Mas aí teve um problema na minha vida, que eu tive que escolher entre continuar o meu curso de psicanálise ou iniciar na faculdade, pagar a mensalidade. E aquilo para mim foi um tormento, foi uma dificuldade, porque o nosso ego não quer abrir mão, né? Nós somos regidos aí pelo princípio do prazer, como diz Freud, e o desejo ele não mede esforços para ser realizado. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa aqui que eu faço, porque eu já imaginava que eu não ia dar conta de estudar os dois e realmente não dá, porque é muita literatura que você tem que ler num curso de psicanálise, num curso de filosofia também é muita coisa que tem que se ler. E eu fiquei naquilo, né? Caramba, caso eu compre uma bicicleta, fiquei em cima do muro, até que eu falei, não, eu vou ouvir meu coração. E foi a primeira vez que eu ouvi meu coração. E eu fui lá,
né? Com muita dor. Cancelei meu curso, paguei a multa, tudo bonitinho lá. E naquele momento eu percebi o quanto eu nunca me ouvi na vida, né? O quanto eu nunca me ouvi de verdade. E eu entrei na faculdade, entrei na Uninter. Por isso que eu sou apaixonado pela Uninter. Porque a forma como ela caiu na minha vida, ela trouxe uma simbologia muito grande pra mim, né? Meu coração é azul e amarelo aí. E aquilo foi tão forte que eu me matriculei, eu falei, no entanto que na época, assim que eu prestei o vestibular, entrei, eu já liguei lá, tipo, 2 semanas depois, pensando na relação de trancar a matrícula. Olha só o desespero. Mas eu não fiz, eu continuei ouvindo meu coração e foi uma decisão muito boa que eu tomei. Nas primeiras aulas do curso, eu tive uma aula muito legal com um professor que agora não me recordo o nome, professor Aren Santos, se eu não me engano é o nome dele, falando sobre antropologia filosófica, o estudo do homem, o que é o ser humano. E a primeira aula dele já foi logo com um tema assim que faz parte, né? O que é a felicidade? E quem somos nós? Por que estamos aqui? Qual que é o sentido da vida? Aquilo ali para mim já foi uma sinalização de que algo maior viria. Naqueles primeiros minutos de aula eu percebi que algo maior viria. Porque eram questões que eu já comecei a refletir, né, ao longo da minha vida, da minha existência, das coisas que eu já fiz, das coisas que eu já trabalhei. Eu sou um cara que tem muito lado criativo, lado empreendedorístico para fazer as coisas, mas eu cheguei num momento da vida que eu percebi que o dinheiro não era tudo. E eu falei, e agora? E aí eu comecei a ouvir aquelas aulas, aquilo começou a me tocar, começou a me dar uma alegria no meu coração, porque eu falei assim, poxa, eu me ouvi, cara, eu me ouvi, foi muito bom. E lógico que no momento eu pensei, eu vou fazer o que da vida de filosofia? Eu vou dar aula, não me vejo dando aula, né? Eu pensava isso logo no começo do curso. E naquele momento assim tudo mudou. Porque ele começou a falar da relação da felicidade, o que é o ser humano. E entrou com um tema muito forte, que eu quase chorei na aula, que foi falando sobre verdade. Que não existe a verdade. E sim, existe as verdades, né? Então, se você pega na psicologia, né, a filosofia, se você não saiba, como eu não sabia, a filosofia ela é a mãe de todas as ciências, né? Inclusive da psicologia. E aquele momento que o professor falou que não existe a verdade, sim as verdades, aquilo para mim foi uma libertação da minha alma, né? Eu venho de uma família, de uma tradição cristã católica, eu me considero um rato de igreja, né, no sentido de que eu sempre estava presente, andava em todos os lugares, tocava em grupo de jovens. E sofremos muita repressão nessa época da juventude, né? E quando eu percebi aquilo, eu falei, nossa, algo vai mexer com a minha crença. E eu conversava com muitos amigos, né? Conversava com amigos católicos, eu conversava com amigos evangélicos, eu conversava com amigos gays, eu conversava com amigos héteros, conversava com outros psicólogos e falava assim, a filosofia, eles falavam assim pra mim, a filosofia vai te desconstruir total e você vai ter um novo pensamento, uma nova visão de realidade. E eu ficava pensando, será que é tudo isso mesmo? Vamos pagar o preço, né? E continuei na aula. E cada aula que eu assistia, aquilo foi dando uma alegria no meu coração, que assim, as palavras é só uma forma de tentar expressar o pouco do que eu sinto. E naquele momento, entramos falando sobre a relação das verdades. E ali foi para mim um início de uma grande libertação. Né? Juntamente com a terapia, me conhecendo, a filosofia ela veio e me abraçou. Né? Ela veio e me abraçou no sentido de que, olha, se ouve, a sua verdade é diferente da verdade do outro. Não existe uma verdade que seja universal. O que é bom para você não é bom para o outro e vice-versa. E tá tudo certo. O que é o bem e o mal, né? O que é o certo e o errado. E a gente começa a pensar e refletir essas questões existenciais. E é muito interessante que hoje eu consigo perceber porque, diga-se de passagem, o governo Bolsonaro não quer mais quer diminuir, né, a verba aí, quer cortar os cortes é boa. Quer cortar os cursos de filosofia e sociologia, porque são cursos de humanas.
São cursos de humanos. Quando você está falando de ser humano, você vai transcender qualquer nota monetária. Você vai transcender qualquer problema. Porque o problema existe desde que mundo é mundo, desde a época dos primórdios. E são os mesmos problemas, não mudou nada. Entende? Então isso não gera retorno para o Estado, isso não gera lucro. Né? Só que assim, o sistema cria a gente como se a gente fosse máquinas. E aí a gente adoece. Porque a gente deixa de olhar para dentro da gente, a gente deixa de olhar para dentro da nossa essência. Isso é muito sério, sabe? E eu percebi aquilo nas aulas, a libertação que eu estava por vir na minha vida. E naquele momento eu falei, eu tive a melhor decisão. Eu não me vejo dando aula, não me vejo sendo professor, mas eu me vejo me construindo. E aí eu percebi mais uma vez que as coisas estão dentro de nós, as coisas não estão fora. Então, não adianta a gente projetar no outro aquilo que está em nós. Está em nós, cara. A gente tem que reconhecer, o outro também tem. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que a raiva não existe. É claro que existe. Faz parte do ser humano. Assim como o amor. Mas a gente precisa reconhecer isso. E a filosofia ela começou a trazer respostas para a minha existência. Ela começou a trazer através de Platão, de Aristóteles, esses grandes caras que, diga-se de passagem, né, vai saber se Jesus não se fez presente na vida, não se fez presente na carne desses homens. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque o universo, cara, quem somos nós aqui nesse espaço? A gente é o pelo do cocô do gato, cara. Mas o ser humano está se achando muito, muito forte, muito poderoso. E é por isso que a gente está esse caos que a gente está vivendo. E a filosofia então começou a me fazer trazer reflexões da vida que em certos momentos gera-se muita raiva. Que em certos momentos gera-se uma crise depressiva, sim. Eu falei para o meu terapeuta. E ele falou assim, é normal, no começo dá isso mesmo, dá umas crises mesmo, mas faz parte. Mas ela vai te desconstruir, realmente. Eu estou bem dizendo o primeiro semestre aí do curso. Né? Tá sendo para mim um banquete dos deuses o curso da filosofia. Nossa, mas você não se importa em não ganhar dinheiro? Claro que eu me importo. Mas a partir do momento que eu confio no que meu coração fala, como a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu posso dizer para você hoje que o que a gente chama de Deus, ou seja como você quiser chamar, é uma coisa que é inominável. É inominável, o todo, ele é inominável. A gente chama de Deus, Buda, Jesus e outros nomes, né? Mas assim, é uma forma que a gente tem e tá tudo certo. Mas ele é mais do que a gente fala. As palavras, elas não têm a expressão da essência do ser, entende? E a filosofia você começa a refletir por todas essas camadas da vida, essa questão da existência. Você vê a relação da política, né, o pensamento de Marx, que é muito interessante, o pensamento de Hegel, o pensamento de Kant, o pensamento de Nietzsche, são coisas que assim, até então eu falava assim, nossa, quando que eu ia imaginar estudar essas coisas? E hoje eu tô sendo abraçado pelo universo para conhecer essas questões. Eu acho que a filosofia, ela deveria sim fazer parte da grade curricular desde o pré. Né? Não com o ensino de filosofia, mas com conceitos filosóficos, porque nós precisamos refletir. Eu estou lendo um livro chamado Livro de Mirdá, e numa parte do livro, é muito forte, é muito profundo esse livro, eu recomendo a leitura, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que ele fala que o homem é um Deus enfaixado. Quem somos nós para criticar uma religião ou outra? Todos nós fazemos parte do todo. Né? E a minha visão com relação da filosofia, ela se expandiu de uma maneira de enxergar o ser humano de outra maneira. E o curso, para mim, ele está sendo um banquete de autoconhecimento humanitário. Então, se você gosta, sempre pensou além da matéria, além do dinheiro, além do material, se você pensou nas questões existenciais, né? No meu caso, foi numa depressão, né? Onde eu caí numa depressão, minha vida com tratamento, orientação, medicação, ela começou a mudar, ressignificar muitas coisas. E no meio de tudo isso eu encontrei um curso superior para fazer, no qual eu não me via
né? Eu até falei nos outros vídeos, eu não me via fazendo esses cursos tradicionais, que aquilo para mim não tinha muito sentido. E me encontrei, né? A música também é uma área que eu sou apaixonado, as ciências da religião também, que é muito bom, inclusive a Uninter tem um curso muito interessante de ciências da religião. Então, se você se sente tocado por algo que está dentro de você, que eu chamo carinhosamente de centelha divina, ouça a sua centelha divina, é o seu micro-Deus, é o seu Deus falando. Nós somos um pedaço de Deus. E se a gente está aqui no mundo, é para a gente se desenvolver. E não tem graça nenhuma só ganhar dinheiro e rachar de ganhar dinheiro. Assim como não tem graça, não é vida nenhuma viver em dívida. O mundo é como é. Mas as nossas crenças nos limitam absurdamente. E a gente entende isso na filosofia, né? Então, a filosofia ela é um banquete para quem está com sede de existência, quem está com sede de se conhecer a sua pequenez, a sua fragilidade, porque nós somos tão frágeis, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, esses grandes pensadores, né? Assim, são coisas fenomenais, né? Diga-se de passagem, estudar história da filosofia medieval, para quem gosta de religião, é interessantíssimo entender como o cristianismo foi difundido, o que foi feito, e outras religiões também, né? Diga-se de passagem que o cristianismo só é o que é hoje graças ao islamismo, aos povos árabes, que tiveram acesso, né, à filosofia dos clássicos, e eles traduziram. E nessa expansão, Santo Agostinho teve acesso às obras traduzidas e buscou na filosofia as respostas para sustentar a sua fé. Então, gente, é maravilhoso filosofia. Recomendo que, se você sente esse desejo, faça. Não pensa se você não... mas eu não me vejo dando aula. Mas se você sente dentro de você, faz. Porque a partir do momento que você se ouve, as coisas vão acontecer. Então eu termino esse vídeo aqui com aquela frase muito forte da Bíblia: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Traduzindo para outra palavra, buscai aquilo que está dentro de você, que te move. Buscai ouvir o seu Deus que está dentro de você. E naquele momento que você se ouve, o todo vai proporcionar as coisas e nada vai te faltar. Tá bom? Então essa é um pouquinho da minha história da filosofia. Espero que tenha feito sentido para você algumas das minhas palavras. Eu vou começar a trazer mais vídeos relacionados a isso, porque eu estou sentindo muito forte esse desejo de fazer. Esse canal agora, ele vai se chamar Filosofia Ser o que se é. E eu vou estar sempre trazendo questões existenciais, vou estar sempre trazendo algumas reflexões nesse sentido, para que de alguma maneira eu possa também utilizar esse meio tecnológico para poder levar o bem para as pessoas, porque esse é o meu desejo. Eu sei que se eu confiar, as coisas acontecerão, como já estão acontecendo em minha vida, tá? E eu quero que você realmente tenha essa experiência. E a filosofia, ela é uma porta. Chega, eu tô arrepiado aqui, cara. A filosofia é uma porta de entrada para você que está neste momento vendo e que está com essa dúvida, fazer ou não fazer, eis a questão, para que você se sinta tocado e vá, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o meu código do RU da Uninter. Você vai me ajudar muito se você se inscrever com o meu código, e você também vai ganhar um mês aí, aliás, você vai ganhar R$50 de desconto na mensalidade, na primeira mensalidade, um curso de inglês muito bom da Uninter. Eu falo da Uninter porque é a faculdade que eu estou estudando, é a faculdade que me abraçou, e eu tenho um profundo amor por eles, cara. Eu não conheço eles, espero conhecê-los, mas assim, é gratidão demais pelo atendimento que eu tenho por eles. E como eu estava falando até no nosso grupo aqui agora, que a gente criou um grupo para discutir essas coisas, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser entrar também e falar de filosofia e outras coisas, né? Que se você não quiser fazer na Uninter, fica à vontade, faça aonde você tiver o desejo. Mas a minha missão aqui é fazer o bem, é falar o que faz bem para mim, o que faz bem para todos. E que eu vou utilizar, né? Já tenho utilizado e vou utilizar com mais frequência aqui agora, mais vídeos falando sobre essas questões existenciais, mais reflexões e mais pensamentos. Porque afinal esse é o meu desejo, eu acho que essa é a minha centelha divina querendo que eu faça, para que algumas pessoas possam ser tocadas.
tá tudo certo se não é o seu momento e tá tudo certo se é o seu momento. Então busque o que for melhor para você, independente da faculdade que você venha a fazer, né? Que você tenha muita saúde, muita paz, muita descoberta, muito autoconhecimento nessa existência, porque a vida ela é muito pequena, muito curta para a gente ficar arrumando picuinhas. O dia que o ser humano acordar e perceber isso, o mundo melhora, tá bom? Então é isso, vou me despedir aqui, espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu joinha aqui, porque isso ajuda bastante a outras pessoas a verem este vídeo, que também estão no mesmo momento que você. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações também. E se você quiser, participa do nosso grupo aqui do WhatsApp, que você será muito bem-vindo lá no grupo, tá bom? Então, obrigado de verdade por você ter me acompanhado, muita gratidão e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.